Afinal, o que é capital na economia capitalista? Bom, eu posso começar dizendo que ele é o princípio e o fim na economia capitalista. Não, não. Já começou Tá errado isso também, viu, meu amigo? Tá bom, mas por quê? Porque é o que movimenta e faz a economia capitalista funcionar. Não. Primeira coisa, vamos botar os pingos e capital. A sua origem, a sua palavra significa cabeça de gado. Você contava as cabeças de gado. E ao longo do tempo, que você tendo um acúmulo ali de cabeças de gados ali, que fazia muitas trocas com gados, a palavra se tornou normal. Aí toda vez que você tem capital, quer dizer que você tem muitos gados, então já começa por aí. A palavra capital significa cabeça de gado. Mas bora lá. Tudo no capitalismo se relaciona com a mecânica de reprodução do capital, que é a circulação de bens, mercadorias e serviços com o objetivo. Não, isso aí no socialismo também você pode também fazer do mesmo jeito do socialismo, no comunismo ou antes do capitalismo, as coisas é reproduzida. Não na escala que o capitalismo mas era reproduzida. De dar sustento e gerar acumulação na sociedade. Portanto, capital é a mecânica de produção de mais valor na economia capitalista, que é, por definição, uma economia de Não sei de onde que eles ficam mais valor, né? Mas produção de excedentes. O capital é o instrumento que permite esse acúmulo de excedentes, ou simplesmente que permite o acúmulo de capital. não tô entendendo nada, cara. Por isso ele é um fim em si mesmo. Portanto, se simplificarmos mais ainda, o capital é um instrumento que vai permite a simplificar. existência da economia capitalista. Então, até aqui já entendemos que capital não é um bem, não é um dos seus representantes, não é o dinheiro. Não é um bem? Como assim não é um bem, o capital? Mas vamos tentar entender o que quer explicar pra nós aqui, meu camarada. Capital não é algo físico. O dinheiro, ele é o melhor representante do capital, mas sequer é o único. Não. O dinheiro é só o meio pra você trocar as mercadorias. Capital é o agregador do mais valor gerado na mecânica da economia de mercado. Portanto, é o objetivo do capitalista. Capitalista é o agente reprodutor do capital. Também a gente pode chamar Não, o agente reprodutor do capital são os meios de produção. ele de burguês. Ele é o detentor dos meios de reprodução do capital, dos meios Os meios de reprodução da sociedade. O latifúndio, a fábrica, não dos... Bom, os vamos lá. materiais necessários para o estabelecimento da dinâmica que reproduz o capital. O estabelecimento dessa propriedade é uma outra discussão que faremos mais adiante. Assim, podemos dizer que o capital é a essência do capitalismo, porque ele é o reprodutor do valor na sociedade mercantil. Ok, mas afinal, o Sociedade que é mercantil? de fato capital? É. Capital é essa dinâmica que produz e reproduz o valor na sociedade capitalista. Essa dinâmica que garante a manutenção da sua característica de produção de excedentes, ou simplesmente desta dinâmica que permite o lucro. Ok, então dá para Capital? Como assim? dizer que capital é o lucro? Ora, simplificando bastante e omitindo o processo que na verdade é mais importante, até digamos que dá. Para entender, temos que entender que o capitalismo é o modo de produção baseado no capital. E modo de produção é uma maneira que uma sociedade se organiza para produzir sustento e riqueza. Reduzir Capitalismo é um sistema dinâmico que tem como meio o avanço tecnológico, mas agora no momento está estagnado, que se opõe à diversidade, assim ao monopólio, e que é propagado por ideologias individualistas, onde tem por meio guerras constantes e crises constantes. Isso que é o capitalismo. E a exploração do homem pelo homem. Tá? Vamos continuar. de capital a um dos seus representantes, como dinheiro, joias, ações ou simplesmente poupança, esconde que nenhuma dessas coisas por si só
é capaz de reproduzir o valor na sociedade capitalista. Esconde o papel do trabalho e do dinheiro como mercadorias especiais e determinantes para que aconteça a lógica de reprodução do valor nessa sociedade. Essas funções são determinantes para que as mercadorias tenham preço e assim possam ser trocadas no mercado. Esconde que é somente na dinâmica da circulação que o valor se reproduz. E se o valor é pressuposto para a existência de capital, não existe capital, portanto, sem circulação. Então não Como é que é? Não existe valor sem circulação. há capital sem circulação e não há capital sem valor. A gente vai explicar isso certinho aí, mas vai ser vapt-vupt, papum. O dinheiro ou qualquer outra mercadoria que possua valor e que possa ser facilmente negociado no mercado só representa o capital se houver troca. Mas não só isso, também há de haver lucro. E se não houver, logo, não houve Nossa. reprodução do capital. Jesus Cristo, o que tem a ver o lucro com uma coisa, com a outra? Então, o representante não é o capital. E esse só o representa se a estrutura de produção da sociedade onde se encontra o bem for uma estrutura baseada no capital. Assim, o capital é essa estrutura organizacional que orienta o modo de produção da sociedade em direção da sua própria reprodução. As mercadorias que são negociadas Meu Deus para do que céu. haja essa reprodução só podem ser consideradas enquanto tais se tiverem valor social dentro da lógica do mercado, ou seja, dentro dessa estrutura de reprodução do capital. Por isso, os representantes do capital precisam ter valor. É sério, eu não consigo entender, cara, o que ele... Mas eu tô tentando me esforçar aqui, que o capital tem que reproduzir no valor para... Vamos lá. Só que o capital não é material, é o lucro que se apresenta na forma dos seus representantes. Como é que é? O capital não é material? Assim, o mais valor, fruto da reprodução do capital, deve estar contido nos seus representantes, que são as mercadorias produzidas e reproduzidas dentro da... Não, meu amigo, não. O mais valor é que o patrão extrai do trabalhador. A dinâmica imposta pela estrutura Não tá na do mercadoria, capital. não tá na mercadoria o mais valor. Os representantes do capital são as mercadorias. Duas delas têm funções especiais nesta dinâmica que permite essa reprodução. Essas mercadorias são o dinheiro e o trabalho. O dinheiro é o melhor representante do capital. O dinheiro... hoje tem uma função, mas o dinheiro é para facilitar as trocas de mercadoria. Simples assim. É a mercadoria que tem finalidade em si mesma. O objetivo da mecânica do capital é sua reprodução. Por isso que é uma categoria que só existe dentro da lógica de produção capitalista. Só existe capital no capitalismo. Não, meu amigo, você se enganou, eu acho. Com tanto livro do Karl Marx aí, não é possível que você não leu, né? Eu vou mostrar depois 2 livros que tem explicando aqui capital de forma simples, concisa. Eu tenho mais tem vários outros livros também que tá dentro do livro de Karl Marx também. Mas que você vai entender também o que significa capital. Curte aí. Capital não é natural, é fruto de um arranjo de produção. Não. Capitalismo é o modo de produção. A estrutura organizacional da produção que... Correto, o capitalismo é um modo de produção. Teve seus avanços, colocou a sociedade num patamar inaudível de tecnologia e outros avanços de produção, mas hoje em dia está totalmente já obsoleto já o capitalismo. que se baseia no capital. O capital é uma categoria que depende da existência da propriedade privada dos meios de produção em escala. Depende da exploração do trabalho. Não, isso é o capitalismo. O capital já é outra coisa. E, obviamente, depende que aconteçam trocas comerciais. Troca, é claro, é óbvio. Até no socialismo, até no comunismo, até no feudalismo, em menor medida, mas sempre... Trocas sempre existiu na sociedade. Sempre, um a um. Tem um pé de couve, outro tem um pé de alface, eles vão lá, troca. Sempre teve troca.
Ele depende de tudo isso para constituir valor e mais valor social e para se reproduzir. E Não. como a sua existência, portanto, depende dessa lógica de reprodução, sua lógica também gera a acumulação de excedentes entre Não. os indivíduos da classe capitalista. As classes, desse modo, são definidas pela posse ou não dos meios de reprodução do capital. Os capitalistas detêm tais meios. É os meios de reprodução da vida, né? São os latifúndios, são as indústrias, essas que a gente faz a sociedade continuar a se movimentar. Não, não é isso que você está falando, essa pataquada toda aí. Os proletários, não. Desde Marx, Verdade. nunca foi elaborada uma definição de capital mais rica em determinações. Foi sim. Daí, Adam Smith já esboçava já algumas coisas, mas com uma incompreensão, assim, não por completo, mas já o Adam Smith, se você tivesse lido ali o livro A Riqueza das Nações, ele fala, tem um trechinho que ele fala. sua importância para a compreensão da estrutura da sociedade capitalista. As definições mais comuns de capital transformam seus representantes em si, como o dinheiro, ações, bens, Não tem nada a ver isso, não. ou como eu disse antes, a poupança de modo geral. E isso, como eu expliquei aqui, basicamente é errado. Mesmo simplificando tá. o capital somente a lucro, embora menos errado, ainda assim é errado. Só que se você entendeu O lucro já é outra coisa, não tem nada a ver com isso aí. o que capital é a dinâmica de reprodução do valor social na economia Não. capitalista, deve estar se perguntando o que é valor social na economia capitalista. E também deve estar se perguntando como que ocorre essa dinâmica, como que ela funciona, como que acontece essa reprodução. Sim, se você chegou a essas perguntas, começou a entender o que é capital Nossa. na economia mercantil capitalista. Mas Para explica pra entender nós aí. essas coisas, Explica pra nós o que é isso aí. temos que entender como é que funcionam as mercadorias especiais no capitalismo, o dinheiro e o trabalho, e como que acontece. Não, o dinheiro é só um meio bom, hoje em dia já deturpou tudo já, mas é só um meio de troca só. Pra facilitar as trocas. Eu tenho um carro, o cara tem uma moto ali, como é que a gente vai pra trocar um com o outro ali? Você bota o dinheiro na jogada, sabe? Ó, minha moto vale 20 e o carro vale 30, sabe? 30 mil reais. Você me dá diferença ali, simples assim. Claro que hoje em dia tá um pouco deturpada essa realidade, mas simplificando é isso, é para facilitar os meios de troca, simples. Essa dinâmica, que tem como base a exploração e a propriedade privada dos meios de produção. Mas essa história vai ficar para um outro vídeo. Tá ok, galera? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos, deixe seu like, se inscreva no canal e se gostou mesmo e quer ajudar o Saia da Matrix... Não, que sai da Matrix, nada, não. Pessoal, é o seguinte, vamos lá, vamos ao que interessa aqui, ó. Beleza? Vamos ao que interessa. Capital é trabalho acumulado no período anterior. Se ele tivesse lido esse livrinho aqui, ó, isso aqui é um capital, ó. Esse aqui é um trabalho acumulado no período anterior. Capital, pessoal, é isso, simples. E tem na página 40 aqui, ó, ele pega então um esboço. Página 40, depois se vocês tiverem esse livro, lê esse livro, é um livro gostosinho, bom, de boa. Então, tá na página aqui, veremos mais tarde, primeiro, como o capitalista exerce o poder de governo sobre o trabalho através do capital. Mas, depois, o poder do governo do capital. O que é capital? Uma certa quantidade de trabalho e posto de reserva. O que é capital? Uma certa quantidade de trabalho armazenado e posto em reserva. Entendeu? Ele tá citando aqui uma parte de Smith, Adam Smith. Depois ele pergunta: capital é trabalho armazenado? Exatamente, trabalho. Ele tá falando, nesse livro, ele tá falando que trabalho capital é trabalho acumulado no período anterior. E se eu tivesse lido esse livro aqui, pessoal, que eu recomendo demais, livro gostoso, muito gostoso. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, tá meio claro aqui, ó.
Esboço para uma crítica da economia política de Frederick Engels. É muito gostoso esse livro aqui, um livro muito bom. Ele conta que ele teve que se esconder, fugir, por causa que ele está sendo perseguido porque ele falava. Que ele estava combatendo lá o país dele, aquela Prússia, né? Então ele tá sendo perseguido pelas ideias dele, né? E que nem hoje no Brasil, que estão botando essa lei que o pessoal não pode falar nada, tanto o Marx quanto o Engels foram expulsos da Alemanha, ou antiga Prússia, porque eles defendiam as ideias dele. E esse último livro que eu mostrei pra você, de Friedrich Engels, ele conta a história dele narrando quando ele tá viajando pela França, pela Alemanha, pela Suíça. Ali é lindo o livro. Tem a parte também as cartas que ele manda também, é muito boa também. E ele que relata também os primeiros encontros que ele teve com Karl Marx. Eles não eram amigos ainda quando ele deixou essas memórias aqui. Depois que foi se tornando, que ele conhecia uma pessoa que é muito inteligente, muito interessada e tal. Pessoal, o capital é trabalho acumulado no período anterior. É simples assim. Não tem nada de ficar devagando, nem nada, essas bobeiras que tava falando e não. Então, você gravar, se alguém te perguntar o que é capital, o seu celular é o capital trabalhado, o celular é trabalho acumulado. Sua casa, seu tênis, tudo aí tem suas especificidades ali. Mas, de grosso modo, sim, para você começar a entender o que significa capital, o capitalismo e tudo mais, é isso. Pessoal, como o camarada falou ali, deixa o like, se inscreva, compartilha e até a próxima. Valeu!